Nós temos o mesmo pastor fundador, pastor Bill Richardson. Antes de plantar aqui, ele fez a plantação, 11 anos antes, ele fez a plantação lá em Belo Horizonte, na Igreja Batista, no bairro Goiânia. Obrigado, embaixador, né? Deus abençoa. Serviço real em atividade. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias lá em Lucas, capítulo 18. Hoje nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 30. Lucas 18, de 18 a 30. Vamos fazer a leitura do texto. Lucas 18, de 18 a 30. Está escrito assim: certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha infância, desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e então você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo essas palavras, ficou muito triste. Ele ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus, vendo assim triste, disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus, porque é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviam isto perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Então Pedro disse: eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Feche seus olhos. Pai, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra. Te pedimos que o Senhor fale a nós por meio dela nesta noite. Abra os olhos do nosso entendimento para que nós possamos compreender as maravilhas da Tua lei. É a oração que nós fazemos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Se você voltar alguns versículos antes do texto que nós acabamos de ler, você vai ver uma narrativa, um relato muito conhecido, quando algumas pessoas começaram a levar algumas crianças para que Jesus as abençoasse. E então os discípulos tentaram impedir, começaram a repreender aqueles que as traziam. E Jesus então olha para eles e disse: deixem que os pequeninos venham a mim, porque dos tais é o reino de Deus. E ainda Jesus disse: ainda lhes afirmo, quem não se fizer semelhante ou como uma criança, de maneira nenhuma pode entrar no reino de Deus. Quando nós olhamos para este texto, existem algumas possibilidades de interpretação, mas a que nós acreditamos ser a mais coerente, tanto com o texto, quanto com o contexto aqui, tanto com o contexto, quanto com todo o conselho bíblico, com toda o restante da Escritura Sagrada, nós somos levados a entender que Jesus aqui não está falando que, por exemplo, você precisa se tornar inocente como uma criança, ou que você precisa se tornar puro como uma criança. Porque inocente e puro nenhum ser humano é, nem mesmo as crianças. O salmista vai nos dizer que em pecado me concebeu a minha mãe e em iniquidade eu nasci. Então, como que você poderia se tornar puro ou inocente para herdar o reino? Aí já não é graça, aí é mérito. Você conseguiu se tornar alguém suficientemente sem pecado, inocente e puro, e assim você herda o reino. Mas se a gente observa esse texto com mais cuidado, com mais carinho, a gente vai perceber que as crianças que estavam sendo levadas aqui eram bebês, crianças de colo, bebezinhos. E bebezinhos, eles
estão num estado de completa dependência. É o exemplo daqueles que são completamente dependentes da graça, que não podem fazer nada por si mesmos, que não podem dar nenhum passo sequer em direção a algo que eles necessitam, que, na verdade, eles não sabem nem pedir o que eles necessitam. Bebezinhos, quando estão com fome, o que eles falam? Mãe, estou com fome? Eles choram. Bebezinhos, quando estão com dor, choram. Quando precisam trocar a fraldinha, choram. E se alguém não cuidar desse bebezinho, o que acontece com ele? Morre. Se ninguém cuidar desse bebezinho, ele morre. Então, é o estado de completa dependência. Sem alguém para cuidar, ele está fadado à morte. Então, Jesus diz a nós que nós devemos nos tornar semelhantes a uma criança, no sentido de que nós devemos nos tornar completamente dependentes da graça de Deus. Que nós devemos nos entregar completamente à graça do nosso Deus. É isso que Jesus quer nos ensinar quando ele diz que nós devemos nos tornar semelhante a uma criança. E aqui, agora, nesse texto que nós acabamos de ler, nós vamos perceber exatamente o contraste entre aqueles que se fazem como crianças e se tornam completamente dependentes de Jesus e aqueles que confiam em si mesmos. E então eu quero afirmar uma verdade. Deus em Cristo tornou a impossibilidade da nossa entrada no reino possível. E o título da nossa mensagem nessa noite é Uma Possibilidade Impossível. Entrar no reino de Deus é impossível a todos os seres humanos. Nós não podemos fazer nada para entrar neste reino. Mas aqueles que reconhecem assim, aqueles que se reconhecem completamente incapazes de entrar no reino, são aqueles que entram pela graça de nosso Deus. E nós veremos como podemos acessar este caminho do reino, a partir do texto lido. Nós podemos acessar, para acessarmos o caminho do reino, meu amigo, meu irmão, você precisa desconfiar dos seus méritos. Não confie em seus méritos, mas desconfie dos seus méritos. Versículos 18 e 19. O texto diz que certo homem rico de destaque se aproximou de Jesus e disse a ele: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: Por que me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Lucas nos conta essa história, e aí ele nos mostra que este homem de autoridade, este homem importante, de destaque, possivelmente alguém que era uma autoridade talvez política ou até mesmo religiosa em Israel, portanto era alguém muito respeitado, ele se dirige a Jesus com essa pergunta: o que farei? Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E é interessante que Jesus não responde à pergunta dele. Mas antes de responder a pergunta, Jesus disse para ele: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. O que Jesus está fazendo é corrigindo alguns problemas logo no início do diálogo, daquele diálogo. E é por isso que Jesus dá essa resposta aparentemente desconectada com a pergunta. Mas quais são esses problemas? A abordagem deste homem, chamando Jesus de bom, ou ela foi insincera, no sentido de bajulação, ou ela foi impensada, ou ele tinha o objetivo de se justificar. É uma dessas três possibilidades. Quando ele se aproxima de Jesus chamando-o de bom, ou ele queria bajular Jesus, então é uma afirmação insincera, ou ele não pensou direito no que ele estava dizendo, ou então ele tinha o objetivo de se justificar perante Jesus e exaltar as suas próprias virtudes, exaltando as virtudes de Jesus. Pensar que a atitude, ou que a ação, ou que a fala deste homem foi insincera, não podemos, é problemático pensarmos isso, porque aquele homem observava os mandamentos, está escrito no texto. Ele observava os mandamentos e ele conhecia a tradição judaica. E conforme a tradição judaica, ninguém poderia ser qualificado de bom a não ser Deus. Ninguém poderia ser chamado de bom a não ser somente Deus. E não se chamava nenhuma outra pessoa, nem mesmo os outros mestres. Nunca ninguém chamou algum mestre de bom. Como Jesus mesmo disse, somente Deus é bom. Se este homem teve uma atitude impensada, o argumento acima descarta a possibilidade, porque se ele era alguém que observava as leis,
que conhecia as tradições, que sabia que não se pode chamar ninguém de bom a não ser Deus, ele não ia cometer este ato falho, ele não ia cometer este descuido, chamando Jesus de bom. Neste caso, entendemos que aquele homem desejava se justificar. Vamos entender um pouco melhor. O próprio Jesus, na pergunta que ele faz, leva aquele homem a refletir sobre a fala dele. O que Jesus está querendo dizer? Olha, se você está afirmando que eu sou bom, e você sabe que somente Deus é bom, logo aquele homem estava dando a Jesus uma qualificação que somente Deus merece. Então, ainda que de forma precária, aquele homem estava reconhecendo, pelo menos, que Jesus agia a partir da fonte de toda a bondade que é Deus. Logo, Deus agia através de Jesus, no mínimo isso. Aquele homem chamar Jesus de bom revela que ele, de alguma forma, reconhecia a ação de Deus na vida de Jesus. Mas todo homem, quando se depara com aquele que é plenamente bom, obrigatoriamente reconhece a sua maldade. Todo homem que se depara com aquele que é plenamente santo, imediatamente é obrigado a reconhecer a sua pecaminosidade. Quando a gente olha uma roupa branca, e você pega aquela roupa branca e coloca ela próximo de uma outra roupa branca, e aquela outra roupa branca que você aproximou dela é uma roupa que está mais branca, imediatamente você olha e fala assim, isso aqui não é branco não. Ou essa blusa não está tão branca quanto eu imaginava que ela fosse. Porque você tem um padrão de comparação, e aquele padrão de comparação, ele revela que aquela outra camisa não é tão branca quanto você imaginava. Então, quando você se aproxima de Deus, que é bom, imediatamente você é obrigado a reconhecer que você não é tão bom, mesmo que você pense ser. E isso, como eu disse, hoje pela manhã, aconteceu com Isaías, em Isaías capítulo 6, quando ele se depara com a glória de Deus, ele é obrigado a reconhecer o seu pecado. Paulo, lá em 1 Timóteo 1,15, ele vai dizer que Jesus Cristo morreu pelos pecadores, dos quais ele é o pior ou o principal. E como eu expliquei, Paulo disse isso porque ele conhecia a Deus. Ele conhecia o Deus santo, justo e bom, e era obrigado a reconhecer a sua injustiça, o seu pecado e a sua maldade. Foi assim com Pedro, em Lucas capítulo 5, versículo 8, após a pesca maravilhosa, que ele olha para Jesus e fala, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. E então aquele homem do texto que nós acabamos de ler, aquele homem riquíssimo, ele se aproxima de Jesus, reconhecendo a bondade de Jesus, mas ele faz isso numa postura altiva. E ele se aproxima, bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O que ele está querendo dizer, olha mestre, eu já observo os mandamentos. Eu já faço tudo que Moisés mandou, eu faço tudo que é a tradição que os anciãos de Israel manda, eu já faço tudo. Não me parece faltar alguma coisa. Não parece que me falte algo. No fundo, aquele homem esperava receber de Jesus uma confirmação de sua bondade. Ele esperava receber de Jesus uma resposta dizendo, olha, eu sou plenamente bom e reconheço que você também é muito bom. E não lhe falta nada, pode entrar no reino. Você é suficientemente bom. E caso faltasse alguma coisa, aquele homem estava disposto a fazer. Olha, Senhor, eu não acho que me falte algo. Mas se porventura faltar, diz aí o que eu tenho que fazer, que eu já vou, faço, resolvo logo e garanto o meu lugar no reino. Este é o outro problema dessa conversa. Ele pensava que a salvação era conseguida por méritos. Ele pensava que fazer algo para merecer a salvação, que ele poderia fazer algo para merecer a salvação. E aqui nós observamos um contraste muito forte entre este texto e o texto anterior. Criancinhas não fazem nada. Criancinhas apenas recebem. Criancinhas apenas recebem. Elas mamam o leite que a mãe oferece. Elas vestem a roupinha que a mamãe coloca.
Elas vão para os lugares que o pai e a mãe levam. Crianças não têm vontade própria, mas estão completamente à mercê daqueles que cuidam delas. Já o jovem não era como criança. Ele achava que ele poderia fazer algo se caso ainda precisasse. Deus em Cristo tornou a nossa impossibilidade de entrada no reino possível, porque não somos nós quem fazemos, mas é Deus quem faz tudo por meio de Jesus Cristo. Ele faz tudo e Ele fez tudo. Então, meu amigo, se você porventura ainda não tem a certeza do seu lugar no reino de Deus, talvez você tenha tentado encontrar este caminho de várias formas, eu quero afirmar para você nessa noite: pare de tentar e se entregue a Jesus. Como uma criança, passe a confiar somente em Jesus. E então nós afirmamos ou destacamos uma outra necessidade que nós temos para que acessemos o caminho do reino. Desconfie do seu desempenho religioso, versículos 20 a 22a do texto que nós lemos. Observe, depois desse ajuste de rota, agora Jesus começa então a responder a pergunta daquele homem. E observe que Jesus faz uma afirmação, versículo 20. Ele fala assim: você conhece os adultérios. Jesus não pergunta, você conhece os adultérios? Mas Jesus afirma, você conhece os adultérios, perdão, irmãos. Você conhece os mandamentos. Jesus faz uma afirmação, você conhece os mandamentos. Jesus não pergunta àquele homem se ele conhece os mandamentos. Ele parte da premissa de que aquele homem conhece os mandamentos, porque Jesus sabia que ele conhecia. Mas observem algo interessante. Jesus fala: você conhece os mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho. E honre seu pai e sua mãe. Jesus cita 5 mandamentos. E nós sabemos que o decálogo, ele tem 10 mandamentos. Ele tem 10 mandamentos. Vamos lembrar quais são eles? Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura. Não tome o nome do Senhor, o seu Deus, em vão. Lembre-se do dia do sábado para o santificar. Honre seu pai e a sua mãe. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo e não cobice. Observe que Jesus, ele cita apenas os mandamentos da segunda tábua. Eram 2 tábuas e em cada tábua eram relatados 5 mandamentos. Jesus cita apenas os mandamentos da segunda tábua. Os mandamentos de ordem moral, que tem a ver com a nossa conduta externa em relação ao nosso próximo. E Jesus também não cita o último mandamento, que é não cobiçar. Será que Jesus fez isso sem motivo? Irmãos, eu acredito que a Bíblia ela é a palavra de Deus inerrante e infalível, e nada do que aqui está escrito, e a forma como foi escrito é sem motivo. Tem um motivo. Por que Jesus não citou todos os mandamentos, mas citou apenas aqueles mandamentos de ordem moral, que tem a ver com uma conduta externa, não citou os mandamentos que tem a ver com a nossa relação com Deus, e nem o mandamento que não pode ser observado, que é a cobiça? Será que Jesus fez isso como muitas vezes nós fazemos? Ele fala assim: cita os mandamentos aí. Ele fala assim: não matarás, não roubarás. Esses aí que você conhece, não furtarás. Será que Jesus fez isso? Com certeza não. Certamente ele não fez isso. Ele fez isso porque ele tinha um propósito claro. Jesus mostra para aquele homem que ele estava tentando enganar os homens, tentando enganar a Deus e tentando enganar a si mesmo. Os mandamentos citados por Jesus, com algum esforço e disciplina, é possível que as pessoas consigam praticar de um ponto de vista aceitável, pelo menos diante das outras pessoas. Paulo mesmo vai afirmar que, quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Filipenses capítulo 3, versículo 6. Jó também vai dizer isso lá no capítulo 31. Mas Jesus, de forma proposital, omite os mandamentos que têm a ver com o nosso relacionamento com Deus e o único mandamento de ordem interna, que é não cobiçar. Do ponto de vista de uma religiosidade externa, aquele homem era irrepreensível. Mas quanto ao assunto que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus,
ele estava perdido. Nós já sabemos que aquele homem, quando foi colocado à prova, sendo desafiado a abrir mão de suas riquezas para seguir Jesus, ele ficou triste, ele ficou muito triste. Porque o amor daquele homem não era oferecido a Deus, mas às riquezas. Ele tinha um outro Deus diante dele. Ele precisava fazer a imagem desse Deus, e uma imagem cada vez mais majestosa e poderosa, porque isso lhe daria segurança. Mas isso o impedia de confiar somente no Senhor. Aquele homem não sabia o que era ser o sábado de verdade. Ele tinha que trabalhar e trabalhar e trabalhar para ter mais riquezas cada vez mais. E quando ele descansava no sábado, ele descansava confiando nas suas riquezas que ele acumulou com todo o seu trabalho. Aquele homem não podia até não pronunciar o nome de Deus em vão, mas ele não se relacionava com o Deus a quem ele carregava o nome. E certamente toda aquela riqueza era experimentada com muita cobiça. É muito interessante que lá em Romanos capítulo 7, versículo 7, Paulo vai dizer o seguinte: a lei ela é santa, justa e boa, e eu não saberia o que é pecado se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Por que Paulo disse isso? O último mandamento dos 10, eu não saberia o que é pecado se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Porque adulterar, alguém está vendo. Em algum momento, aquele que adultera pode ser pego. Roubar, alguém pode ver. Matar, também alguém pode ver. Mas ninguém pode saber o que eu estou pensando. Ninguém pode saber se eu, porventura, estou cobiçando. Então percebam como que nós, às vezes, achamos, as pessoas às vezes acham, não, eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo, eu não furto, eu honro meu pai e minha mãe, eu não falo mentira, eu não dou falso testemunho. Tá, mas e a cobiça? E quando você deseja o que não é seu? E quando você deseja aquilo que você não deveria desejar? E ninguém sabe. Mas você sabe, e é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, olha, não é à toa que Deus colocou não cobiçará como último mandamento. Porque se porventura, com muito esforço, você conseguir cumprir todos os outros, você ainda vai ser obrigado a reconhecer que você é pecador e carece da graça, porque você cobiça. E ninguém pode dizer que nunca o fez. Está no pensamento, está na mente. Então aquele homem tinha um ídolo, e o ídolo dele eram as suas riquezas. Ele não podia confiar somente em Jesus. Ele não podia confiar somente em Jesus. Então desconfie dos seus ídolos, 22b a 26, que vai nos dizer o seguinte: ouvindo, Jesus disse para ele, ainda falta uma coisa, venda o que você tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Venha e siga-me. E o texto nos diz, mas ouvindo essas palavras, ele ficou muito triste, porque era riquíssimo. Aquele homem foi até Jesus esperando receber uma confirmação de sua bondade, de sua justiça, mas ele estava descobrindo que, na verdade, ele não era tão bom quanto ele imaginava. Ainda lhe faltava o principal, confiar somente em Deus. Ele cumpria todos os requisitos lá da segunda tábua dos mandamentos, mas lhe faltava o primeiro. Ele tinha um outro Deus que era a sua riqueza. Jesus estava prestes a provar isso. Por isso, Jesus ordena que ele vendesse tudo e desse aos pobres e seguisse Jesus. E a reação dele foi ficar triste, porque ele era riquíssimo. Só dando um salto aqui, depois a gente volta, nos versículos 24 a 26, o texto nos diz, Jesus vai dizer que como é difícil para o homem entrar, para um homem rico entrar no reino. E é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha, no fundo da agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Aí as pessoas ficam pensando, ao longo da história, muitos teólogos tentaram explicar isso de uma forma mais branda, tentando aumentar o buraco da agulha e diminuir o tamanho do camelo.
Aí eles falam assim, não, é porque era uma corda que tinha que passar lá no navio e buraco da agulha era o instrumento do navio, que tinha muita dificuldade de passar a corda, mas com muito esforço passava a corda. Não, na verdade é porque buraco da agulha era uma porta de entrada em Jerusalém, do templo em Jerusalém, e para que os camelos passassem por essa porta, que era uma porta muito baixa, tinha que tirar toda a carga das costas do camelo, e então o camelo tinha que se abaixar para poder passar no buraco da agulha. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que é mais fácil um camelo passar num buraquinho da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Jesus está falando que é impossível. Por isso, o nosso título é uma possibilidade impossível. É impossível para o rico entrar no reino de Deus. Mas olha a reação dos discípulos. O texto diz, então, mestre, os discípulos ouvindo isso, versículo 26, mestre, então quem pode ser salvo? E essa pergunta aqui ela é muito importante. Por que os discípulos fazem essa pergunta? Mestre, quem pode então ser salvo? Porque na lógica da cultura judaica, o rico era o abençoado por Deus. Na lógica da cultura judaica, aqueles que observavam os mandamentos à risca, aqueles que cumpriam a vontade de Deus de forma satisfatória, eram aqueles que eram abençoados por Deus com riquezas. Então, na lógica deles olha, se este homem que é rico, logo é abençoado por Deus, é o que observa os mandamentos e por isso é abençoado por Deus com riquezas. Se ele não pode entrar no reino, o que será de nós que somos pobres? Estamos todos perdidos. E é isso que Jesus quer ensinar com esse texto. Todos estão perdidos, ricos, pobres, homem, mulher, todos estão perdidos, ninguém pode entrar no reino. É impossível. É impossível para o ser humano entrar no reino de Deus. Mas Jesus, para a glória de Deus, eu amo o Evangelho por causa disso, porque o Evangelho ele é a mensagem das conjunções adversativas. Todas as vezes que o Evangelho traz uma notícia ruim, ele fala assim, mas, porém, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É impossível para o rico, o pobre e toda a humanidade entrar no reino, mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Eu falei ontem que eu ia contar qual que é o grande milagre do Evangelho. O grande milagre do Evangelho é pegar pecadores como eu e você e colocar dentro do reino. Algo que nos era impossível. A salvação é um milagre, meu irmão. A salvação é um milagre, meu amigo. Algo que você não podia conquistar, que por mais que você se esforçasse. Olhem para este jovem, um homem riquíssimo, cheio de virtudes, mas que ainda assim não podia entrar no reino. Porque ele tinha a riqueza como ídolo, porque ele olhava para a sua riqueza e falava assim, ó, é a garantia da minha salvação. A prova da minha salvação é a minha riqueza. Porque se Deus me abençoa com riquezas, é porque Deus está amigão comigo. Eu estou satisfazendo todas as expectativas que Deus tem a meu respeito. Por isso que eu sou tão rico. Mas quando Jesus fala assim, abre a mão da sua riqueza, ele fica triste. Mas como assim, Jesus? Eu vou abrir mão daquilo que me dá garantia? É o meu cartão de entrada, é o meu green card do reino. Jesus fala assim, não é. Não é, porque você acha que você alcançou tudo que você satisfez Deus observando os mandamentos, mas você falhou lá no primeiro. A sua riqueza é o seu ídolo. A sua riqueza é o seu Deus. E não o Deus a quem você tanto fala servir. Deus em Cristo tornou a impossibilidade de nossa entrada no reino possível, porque Deus é o Deus que faz o impossível acontecer. James Edwards ele vai dizer o seguinte, as crianças não possuem nada, contudo o reino é delas. O jovem possui tudo, contudo falta-lhe algo. Só quando se tornar como criança, ou seja, vender tudo o que possuía, é que ele possuirá
tudo. Só quando nós abrimos mão de tudo que nós temos, somos, dos nossos recursos, dos nossos méritos, das nossas capacidades, da nossa autossuficiência, e nos fazemos como crianças, nos entregando completamente na dependência do nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós somos salvos. Portanto, confie em Deus, versículos 27 a 30. Confie em Deus somente. Confie em Deus somente. Olha o que o texto nos diz. Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Este texto aqui, ele pode ser muito mal usado. Às vezes você já tem ouvido alguém dizer assim, olha, leu esses versículos, e disse para você, olha, se você abrir mão de tudo que você tem, se você entregar tudo que você tem, você vai receber muitas vezes mais. E aí existem os lobos da fé que vira para você, ó, tudo que você tiver no seu bolso aí, traz aqui no gasofilácio, que Deus vai te dar muito mais. Chegando o 5º dia útil, traz o seu salário domingo que vem, que Deus vai te dar muito mais. Não é isso que esse texto está querendo dizer. Esse texto está querendo dizer que quando nós abrimos mão de confiar em qualquer coisa, mesmo que isso seja as coisas mais caras, mais importantes do ponto de vista humano, casa, mulher, irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus, nós temos a certeza de que Deus não nos deixará faltar nada. É essa a promessa. Ah, mas se eu ficar sem minha casa não tem problema, você tem essa casa aqui para te acolher. E se meus pais, se minha mãe, por causa da tradição religiosa, falar que se eu passar para os crentes, eu não preciso entrar mais nessa casa, não tem problema, meu irmão. Tem um tanto de pais aqui para te acolher. Tem um tanto de irmãos aqui para te acolher. É isso que Jesus está dizendo. Não vai te faltar pai, não vai te faltar mãe, não vai te faltar irmãos, porque todos eles vão te acolher e cuidar de você. É isso que Jesus está querendo dizer. No reino de Deus, ninguém fica abandonado. Ninguém fica necessitado, porque Ele mesmo providencia o meio de cuidar de você. James Edwards, mais uma vez, vai dizer, ironicamente, essas exigências não despojam nem destituem aqueles que as aceitam. Mas para isso você precisa reconhecer que o reino de Deus é tudo o que você precisa. É como Jesus vai contar lá em Mateus, capítulo 13, versículos 45 e 46, de um homem que era negociador de pérolas. E ele encontrou a pérola mais valiosa que ele já tinha visto em toda a sua vida. Então aquele homem vendeu tudo o que ele tinha para comprar aquela pérola, porque aquela pérola era a pérola de maior valor. Ou como nós vemos em Lucas capítulo 10, do 38 ao 42, quando Jesus chega na casa de Marta e Marta está muito preocupada em fazer coisas para agradar Jesus, e Maria se assenta aos pés de Jesus, e Marta fica revoltada, Senhor, não te incomoda o fato de eu estar aqui trabalhando, enquanto Maria, minha irmã, está aí aos seus pés? Jesus vira para Marta e fala, Marta, você está incomodada, você está preocupada, ansiosa por causa de muitas coisas, mas eu quero te dizer, Maria escolheu só uma coisa você precisa, e Maria escolheu a boa parte, e ela não será tirada. Tudo o que nós necessitamos é confiar em Jesus, é entregar as nossas vidas a Jesus, é depositar a nossa confiança somente em Jesus, e assim nós vamos experimentar o grande milagre da salvação, que é entrarmos no reino, é passarmos pelo buraco da agulha. É muito interessante porque quando nós chegamos no capítulo 19, nós vemos o camelo passando no buraco da agulha, quando Zaqueu ele soube que Jesus estava na cidade, e então ele deseja se encontrar com Jesus, e ele sobe naquela árvore para poder ver Jesus, e então Jesus fala para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar na sua casa, e então Jesus vai à casa de Zaqueu, e no meio da conversa, Zaqueu vira para ele, Senhor, se eu tiver feito mal a alguém, se eu tiver defraudado alguém, eu vou devolver 3 vezes mais, e toda a minha riqueza eu vou dividir a metade dela com os pobres. Jesus vira para Zaqueu e fala, hoje veio salvação a essa casa, o camelo passou no buraco da agulha. O milagre da salvação aconteceu na vida de Zaqueu. Pare de confiar em outras coisas, meu amigo. Confie somente em Deus. Gostaria de pedir à equipe de cânticos, se ela não se importarem, nós vamos concluir este culto.
Se tiverem uma canção melhor pensada, podem cantar, senão vamos repetir aquela Poder para Salvar, por gentileza. E eu quero terminar este culto convidando você a refletir sobre a sua segurança. Talvez você tenha tentado viver uma vida que na sua lógica seja o meio pelo qual você pode agradar a Deus e então ter um lugar na eternidade, ter um lugar no céu, vamos usar uma linguagem mais popular. Talvez você tenha vivido uma vida de tradição religiosa, talvez você tenha se esforçado com muitos rituais, tentando ser uma pessoa boa, oferecendo esmola aos pobres, e por gentileza, continue oferecendo esmola aos pobres. Não deixe de fazer isso, isso mostra realmente aqueles que fazem isso, fazem reconhecendo que, pelo fato de terem sido alcançados pela graça e pela bondade de Deus, agora eles transbordam em graça e bondade, e então eles ajudam os necessitados. Mas talvez você faça isso não como reconhecimento, como resposta ao que Deus fez por você em Cristo, mas porque você acha que assim você vai aplacar a santa ira de Deus. Talvez você ache que assim, lá naquele dia, Deus vai pegar as suas boas obras, vai colocar numa balança e vai colocar os seus pecados, e você é obrigado a reconhecer que você tem pecados, porque todos nós temos, vai colocar do outro lado da balança, e talvez assim as suas boas obras pesem o suficiente para anular o peso dos seus pecados e assim você ter um lugar no céu. Mas nós já vimos por esse texto que não é possível. Aquele jovem, ele tinha muitas virtudes. Aquele jovem, ele observava os mandamentos, mas ele não confiava em Deus somente. Ele confiava nos seus méritos, no seu desempenho, ele confiava na sua própria riqueza. E Jesus mostrou que para ser salvo, para entrar no reino, é somente por meio da fé em Jesus Cristo. O que é impossível para o ser humano, é possível para Deus. Quero convidar você, se você puder colocar de pé no seu lugar. Nós vamos cantar a canção que a equipe vai nos conduzir. Enquanto estivermos cantando essa canção, eu gostaria de convidar você a refletir sobre a sua vida. Se você já tem a segurança da salvação, glorifique a Deus por isso. Se você já tem a segurança da salvação, clame a Deus para que essa mensagem corte no coração daqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus, que ainda não se despojaram de todos os seus recursos para confiar somente em Jesus. Clame a Deus neste momento. E se você, porventura, entende que você tem tentado encontrar um lugar no reino de Deus, mas você ainda tem medo. Talvez alguém vire para você e fale assim, se você morrer hoje, você tem certeza que você vai para o céu? E você responde assim, não sei, só Deus que sabe. Eu quero dizer para você que o Evangelho é uma mensagem de segurança. Todo aquele que crer não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Não tem mais a possibilidade de você perder a salvação. Mas para isso você precisa confiar somente em Jesus. Então eu quero convidar você neste momento a falar com Jesus. Fala assim, Jesus, eu tenho tentado por muito tempo garantir por meus meios, e o que eu tenho conseguido colher é apenas temor e medo. Mas que o Senhor me ajude com os meus medos, com as minhas falhas, com os meus temores. Me ajude a confiar somente no Senhor, para que eu tenha esse lugar no reino. É impossível, mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. Vamos adorar.